Sejam bem-vindos ao Hub Neuronos, o podcast que vai conectar você, que conecta você ao que há de melhor no campo das neurociências, da reabilitação, tudo que diz respeito ao comportamento humano e o funcionamento cerebral. A gente entende que conhecer o funcionamento do cérebro pode transformar a sua forma de ver a vida e a sua forma de atuar clinicamente. A gente está aqui falando com profissionais da saúde, com pessoas que se identificam com esses conteúdos, E hoje, o assunto de hoje, a gente vai falar um pouco sobre neurofeedback, modulando a atividade cerebral pela autorregulação. O que é neurofeedback, como isso funciona, quais são as aplicabilidades? E para falar sobre esse assunto tão rico, e se você tem interesse por tecnologias aplicadas à reabilitação, essa é uma pessoa que está dentro das principais universidades, dos grupos de pesquisa, já está aí há alguns anos desenvolvendo esse conhecimento. É a psicóloga Julie. Julie, seja muito bem-vinda. Oi, Bruno, Ercílio, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Júlia, eu estou muito feliz de trazer você aqui para essa mesa hoje, para a gente discutir essas intervenções, usando o neurofeedback, que são tão ricas para a gente poder tanto otimizar pacientes, tratar pacientes, e promover melhora da qualidade de vida. Então, seja bem-vinda ao Hub Neuronos. Obrigada, vocês não sabem a grande emoção que é para mim estar com vocês, Pessoas assim expoentes no Brasil, que trazem todo esse conhecimento na área de neurociência, então, um prazer enorme. Prazer é todo nosso. E a Júlia, ela é psicóloga clínica, mestre em psicologia cognitiva pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é doutora em saúde pela Unifesp e atualmente é pesquisadora de pós-doutorado do Departamento de Psiquiatria também da Unifesp. Então, uma bagagem enorme. A gente está muito feliz de te receber, Julie. Seja muito bem-vinda mais uma vez. E você que está aí com a gente, não perca esse episódio, está muito bom. E a gente espera você depois da vinheta. Então, Julie, muito obrigado por se disponibilizar, a sua agenda, é um prazer. A gente veio aqui para São Paulo para falar com algumas pessoas que têm tido um trabalho de referência no Brasil, no campo das neurociências, da reabilitação, e para a gente você é uma grande referência, assim, é um prazer mesmo ter você aqui. E a gente queria que você contasse um pouco, para que o pessoal que está nos ouvindo, está nos assistindo, conheça você um pouco mais, como foi a sua trajetória de pesquisa, desde a graduação, o que te levou, Igual a gente já teve um episódio falando um pouco sobre a trajetória do Dr. Ercílio, sobre como na graduação em psicologia ele foi atraído pelas neurociências e como isso transformou a atuação clínica dele, o que ele faz hoje. E a gente queria saber um pouco mais de você, como você se interessou por isso, E fica à vontade. Eu acho que como o Ercílio, essa questão da visão neurocientífica do funcionamento humano está na veia. Então, também desde a graduação, eu trabalhava com um professor que se chama Emílio Takase, no Laboratório de Educação Cerebral, e também tinha um laboratório de Psicologia do Esporte na Universidade Federal de Santa Catarina. E eu era monitora da disciplina de Psicologia Cognitiva e a gente queria entender o que o corpo faz quando a gente tem as emoções ou quando a gente toma uma decisão sobre o comportamento. Então, a gente trabalhava monitorando as respostas fisiológicas de atletas e foi onde a gente começou a ouvir falar do biofeedback. E aí, as primeiras estratégias que a gente usava nos atletas, eram comportamentais, monitorando essa resposta fisiológica, e a grande pergunta é, será que não tem um jeito de eu ensinar a pessoa a gerenciar essa descarga, da resposta fisiológica, para que então ela consiga implementar melhor essas práticas comportamentais? E foi aí que a gente começou a trabalhar com o biofeedback. Aí, no final da graduação e início do mestrado, que eu fiz na mesma universidade, dei continuidade ao trabalho que eu já fazia, nós ouvimos falar do trabalho de um profissional da área de neurofeedback, que é o Peter Van Delzen, e convidamos ele para falar para a gente sobre o neurofeedback. Por coincidência, ele estava morando em Santa Catarina, era
a cidade próxima e era a pessoa mais próxima que a gente tinha, né? Foi de 2 cidades de distância, vamos dizer assim. E ele falou sobre o neurofeedback e eu dizia, não pode. Isso não funciona. E aí foram alguns anos, né, fazendo experimentos no laboratório, testando, né, os equipamentos. Então, na época que eu aprendi, 2008, entre 2007 e 2009, que foi essa fase inicial, só tinha aparelhos, eu só tinha acesso a equipamentos de 2 canais, né? Parecia, a tradução de inglês desse aparelho é chaveiro, né? Parecia um chaveiro mesmo, que se chamava pendant, que é tipo um chaveirinho. Então, eu falava, não pode que isso Uma coisa mede tão mesmo. pequena, né? Conseguir medir a atividade cerebral. Era isso mede mesmo. E será que realmente a pessoa consegue autorregular essa resposta que ela é tão sutil, ela é tão inconsciente? Porque quando chega a nossa consciência, o comportamento manifesto, todas as alterações fisiológicas já aconteceram. Sim. Então, era tentar trabalhar um passo antes. E aí, eu sou muito cética. Então, eu demorei algum tempo nessa trajetória, trabalhando em parceria com o Peter, né? Promovia alguns cursos dele, supervisionava algumas pessoas, mas sempre com muito cuidado, pegando só pacientes que não fossem graves, para entender realmente o funcionamento da técnica. Não é que funciona? E como funciona, não? Então, aí eu fui conhecendo outros profissionais, né? Trabalhei também com o Adrian Van Dusen, que tem uma outra empresa também que usa sistemas de menos canais. E através dessa rede, né, da Associação Brasileira de Biofeedback, que foram profissionais que foram se formando aí nos anos 2000, nós começamos a fazer contato com pesquisadores e profissionais fora. E eu comecei a assistir cursos de profissionais como Jay Gunkelman, Cynthia Kerson, que trabalhavam com o EEG quantitativo, o professor David Cantor, e a gente lê muitos artigos, né? E todo mundo usava esse EEG quantitativo. Então, esse foi, eu acho, o grande passo de quebra de paradigma na minha atuação no neurofeedback, quando eu consegui, de fato, fazer um curso sobre o EEG quantitativo. Então, eu aprendi a utilização do equipamento Mixer com o software WinEEG, né, com o professor Leslie Sherlin. E ele era focado no trabalho de neurofeedback com atletas. Então, eu e meu colega, que na época trabalhava comigo no consultório, o Silvio Aguiar, fomos ao Arizona estudar essa técnica de EEG quantitativo. E desde então, sou apaixonada pelo EEG quantitativo. E acho que essa é a minha trajetória, vamos dizer, profissional. Então, na vida acadêmica, eu vim buscando entender esse movimento da fisiologia no comportamento humano. Então, eu fiz o meu mestrado entendendo o que os filmes de animação provocam na resposta fisiológica de crianças. E no doutorado, já com acesso ao EEG quantitativo, com esse conhecimento da neurociência e comportamento mais aprofundado, né? Eu ingressei no Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, onde eu fiz uma tese de doutorado na área de neuromodulação. Então, eu fiz 2 ensaios clínicos e um estudo de caso, todos com diferentes técnicas. O primeiro eu estudei o efeito do HEG neurofeedback, que é o treino de autorregulação hemoencefalográfico, que seria da resposta sanguínea, na melhora cognitiva de pacientes com esquizofrenia. O segundo foi da estimulação transcraniana por corrente contínua. O segundo, não na ordem, a gente fez tudo junto, né? Mas, enfim, estimulação transcraniana por corrente contínua para melhora de sintomas negativos, era o objetivo principal. E o objetivo secundário era ver alterações na memória de trabalho, também em pessoas com esquizofrenia. E o terceiro foi a modulação do nervo vago, através da estimulação por corrente alternada, numa paciente que tinha, a única que eu vi na vida até hoje, alucinação olfativa.
Olha. E aí, esse trabalho, a gente fez um estudo de caso muito bacana, com loreta, com análise da região subcortical que foi alterada, impactada pela modulação do nervo vago. É muito bacana. Inclusive, foi o trabalho que foi vencedor no nosso congresso em Exato. 2019, Isso, o primeiro fantástico. Congresso Internacional de Neurociência e Reabilitação. A Isso. Júlia esteve apresentando esse trabalho lá e foi o trabalho vencedor, né, Júlia? Sim, sim, Que nossa, é uma coisa fantástica. Muito bacana, assim, poder compartilhar, né, dessa experiência acadêmica no congresso de vocês, que, quiçá, foi fantástico, né? Nossa. Ô, Júlia, então, maravilhoso, né, ver essa trajetória e a gente entender, assim, como que o corpo se relaciona com o nosso chefe principal, que é o cérebro, né? Eu achei maravilhoso você trazer aí a informação de quando as informações relacionadas ao comportamento emocional se torna consciente, todas as respostas fisiológicas já aconteceram. Inclusive, a decisão sobre o que a gente faz ou não, né? Que é o decision making, que é a tomada de decisão. Ou pior, né? A incapacidade de tomar uma alguma decisão por causa do freezing. Sim, o cérebro já sabe sobre isso. Mas para quem está nos escutando aqui, eu queria que a Júlia falasse um pouco para nós o que é o biofeedback e o que é o neurofeedback. Para as pessoas que não conhecem, ver a maravilha que é a possibilidade de usar essas técnicas em parâmetros de tratamento. Sim. Ercílio, é muito interessante, as pessoas me perguntam se há alguma diferença, ou às vezes, assim, algum profissional que está começando, ou que foi treinado por uma pessoa, talvez, que não tenha tanto viés nessas denominações específicas, né? Falar, eu faço biofeedback, faço neurofeedback com aquele aparelhinho que põe na ponta da orelha. Mas eu falei, e põe sensor em mais algum lugar? Não, é aquele na ponta da orelha que tem uma nuvenzinha que sobe e desce, ou que tem, sei lá, fala sobre a interface, né? E eu falo, não, esse é biofeedback cardiovascular. Né? Então, vamos às diferenças. O termo biofeedback, ele foi cunhado mais ou menos em 69, lá na Califórnia, e ele se referia à autorregulação de resposta fisiológica. Então, qualquer resposta que eu monitore e que a pessoa consiga, através de uma interface ou do feedback, né, regular essa resposta, pode ser chamado biofeedback. Então, falar que eu faço biofeedback eletroencefalográfico é correto dentro desse conceito. Agora, quando as pesquisas, os investimentos clínicos em neurofeedback foram aumentando, que seria no biofeedback eletroencefalográfico, criou-se várias modalidades, né, da autorregulação da resposta do cérebro, de sistema nervoso autônomo. E aí o termo neurofeedback, ele se torna específico para a resposta de sistema nervoso central, que seria o cérebro, e biofeedback, ele fica um termo aplicado genericamente às respostas de sistema nervoso periférico. Mas não é errado eu dizer que eu faço biofeedback do cérebro, mas é errado dizer que eu faço neurofeedback de resposta cardiovascular ou de resposta de temperatura. Então, vamos entender as principais modalidades de biofeedback, tá? A gente tem o biofeedback de temperatura e de resposta galvânica da pele, que é modulada pela ativação simpática. Então, é aquela reação que a gente tem, esse start, ou a manutenção dessa resposta excitatória, né? Ela pode ser trabalhada com o biofeedback ou de temperatura ou de resposta galvânica da pele. A gente tem também o biofeedback cardiovascular, que integra informações de sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Então, vamos dizer um plus, que a gente consegue trabalhar a mais, e depende do paciente, a gente escolhe uma ou outra modalidade. Além disso, existe o biofeedback muscular, que eu trabalho muito pouco no meu consultório, mas que é muito trabalhado, por exemplo, na fisioterapia. Existe o biofeedback de assoalho pélvico para trabalhar incontinência urinária, enfim. Tem outras especificidades que podem, assim, ser trabalhadas em outras áreas, né? Essas são os mais comuns de biofeedback. E neurofeedback, que são as respostas mensuradas no cérebro, né? O clássico é o EEG, neurofeedback, né, que é a resposta eletroencefalográfica, e o EEG, ele pode ser derivado em outros sinais, então, ainda dentro do EEG existem variações,
E existe o neurofeedback com base na dinâmica sanguínea, que é praticamente o NIRS e a ressonância magnética, tá? Aí, o HEG tem uma discussão teórica que ainda não se chegou a um consenso no campo, se ele é biofeedback de periférico, de vasodilatação do córtex pré-frontal, né, do periférico mesmo, ou se ele chega na parte mais externa, né, do córtex, e ele conseguiria modular de fato a resposta do sistema nervoso central. Então, eu falo como neurofeedback, mas depende ainda da não tá pessoa. indefinido Isso. Perfeito. E para falar um pouco mais também, as pessoas que estão nos ouvindo às vezes estejam se perguntando, mas para que eu posso usar essas técnicas, né? Assim, quais são as principais aplicabilidades, né? Existe também uma corrente da psicologia baseada em evidências, né? Que evidências eu tenho de que isso de fato funciona ou não funciona, ou em que nível está essa pesquisa, né? Porque uma coisa interessante da sua trajetória e o que a gente também tem experimentado no Neurônios é alinhar o que há de melhor, assim, o que há de mais novo dentro do campo de estudo das neurociências e aplicar isso na parte clínica, né? Porque alguns autores até falam, né? A ciência ela só tem sentido quando isso se torna um serviço ou um produto que a população em geral pode se beneficiar dela, né? Então, falando do neurofeedback, biofeedback, quais são as evidências que a gente tem hoje, assim, indicações, e como você transpõe isso para a sua prática clínica? Então, na sua fala foram surgindo várias coisas a serem respondidas, além das duas perguntas principais. Então, eu queria dar um passo atrás da gente falar sobre uma parte ainda conceitual da técnica, antes de chegar na aplicabilidade, para a gente entender essa questão da aplicabilidade, que é a questão do condicionamento operante. Isso. Tá? O neurofeedback, ele nada mais é do que um processo de aprendizagem. Tá? Então, na psicologia, já foi descrita na questão da psicologia comportamental, de como foi evoluindo a psicologia, saindo de teorias mais analíticas para teorias comportamentais de mensuração, o condicionamento operante. E ele é muito focado, assim, a primeira descrição, ela é voltada para o comportamento manifesto, né? Como o reforço oferecido pelo ambiente, pelos pais, enfim, modula a resposta comportamental das pessoas, né? Então, a chamada dos pares. Teoria do estímulo, resposta e consequência, né? Exato. Cada estímulo tem uma resposta, cada resposta tem uma consequência, e isso acaba modulando o comportamento. Para quem não conhece a teoria, é mais ou menos isso. É isso. E aí, existiam esses neurocientistas, assim, loucos que nem nós, que queriam explorar coisas que ainda, assim, que não era específica nesse conceito do condicionamento operante, que é, será que eu consigo condicionar uma resposta fisiológica? Né? Então, existem, né, nos anos 50, entre 40 e anos 60, pesquisas, que foram as pesquisas iniciais com animais, tá? Fazendo a modulação da resposta fisiológica para a obtenção do reforço. Então, uma clássica que é com os gatos, né? Que eles, na verdade, estavam estudando o condicionamento operante com um eletrodo implantado, para entender o que acontecia no cérebro quando a resposta condicionada era implementada. E observando a atividade elétrica, eles viam um ritmo bem específico, que é numa região também específica, que se chama região sensório-motora. Esse ritmo foi denominado ritmo sensório-motor. E eles, os pesquisadores observaram que os gatinhos produziam esse ritmo enquanto estavam esperando o som. Então, como que é o condicionamento operante? O gatinho está lá com sede e existe um equipamento que vai oferecer água para ele, a gotinha de água, né? Mas ele só vai receber a água quando ele fizer algo que o pesquisador quer condicionar. Então, que antes era tipo apertar um botão. Isso, primeiro ele aperta a barrinha e ele aprende que apertando a barrinha ele toma água. Ou então tem um som, ele aperta. Isso, essa é a segunda parte do experimento. Então, assim, a primeira ele tem que entender que ele apertando a barriga, depois ele extingue esse comportamento e coloca a campainha, né? Eles colocam assim, agora
agora, não adianta você apertar a barra, você tem que apertar só depois de ouvir a campainha. Então, se você aperta sem a campainha, não ganha água. E aí, o gato aprende a segunda regra desse experimento, que é, depois de ouvir a campainha, eu ganho água. E aí, nesse momento que ele ficava esperando a campainha para apertar a barra, ele produzia esse ritmo, que estava associado a uma imobilidade física e uma preparação cognitiva, porque imediatamente na campainha ele apertava a barra, ele estava com sede, né? E aí, o que os pesquisadores pensaram? Então vamos tirar a campainha e quando ele produzir esse ritmo, por tantos segundos, eu dou água. Se ele apertar a barra ou não interessa. Quando ele estiver paradinho. Então, o gato estava ali esperando a campainha e fazia o ritmo. Aí, ele viu que aparecia água. Aí, ele tomava água e voltava, ficava paradinho. E eles viram que os gatos aumentavam o tempo de sustentação para ganhar mais água. Isso. Então, esse é um experimento clássico demonstrando a capacidade de modulação da resposta fisiológica por condicionamento operante. Agora voltamos para a nossa pergunta da aplicabilidade. Então, o que acontece? Seres humanos também conseguem modular essa resposta quando ela é apresentada em tempo real, tá? Então, e precisa do equipamento que apresente essa resposta em tempo real e eles vão entendendo em termos físicos, né, o seu cérebro entende o que é para fazer para obter o reforço, que pode ser um vídeo, um som, uma imagem, enfim, geralmente audiovisual. Pensando nesse primeiro experimento de prontidão e mobilidade física, foram onde avançaram as pesquisas no TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Será que se as crianças... Enfim, a gente fala criança porque é o estudo mais clássico, né? Mas será que as pessoas com TDAH, especialmente as crianças, se modularem essa resposta de ritmo sensório-motor para obter o reforço, que eles conseguem sustentar o comportamento da atenção, né? Eles conseguem inibir a resposta motora e aumentar as funções cognitivas, né? Dentre as quais funções atencionais. Então, foi isso que a primeira aplicabilidade clássica, que já existem pelo menos uns 5 ensaios de meta-análise, olhando ensaios clínicos que já foram realizados. Inclusive, no meu canal do YouTube tem um videozinho que eu gravei falando sobre alguns dos artigos, tá? Mostrando que, de fato, o neurofeedback é uma intervenção com eficácia para a melhora da desatenção e hiperatividade com base nas escalas clássicas utilizadas com pais e professores. Então, a aplicabilidade é TDAH. Transtorno de déficit de atenção, né? E quando a gente transpõe essa ideia da modulação de resposta fisiológica para outros padrões de onda, porque o ritmo sensório-motor é um padrão, mas existem outros, como a atividade de beta, que é associada ao processamento cognitivo de modo geral, né, processamento de informação. Existe a atividade de alfa, que é uma atividade inibitória super importante também no processo cognitivo, porque ele inibe que o meu cérebro preste atenção em estímulos não relevantes e que eu consiga manter o foco. Então, será que modulando essas outras atividades, a gente consegue outros ganhos? Então, hoje, na minha prática clínica, com o público de crianças, né, eu tenho um resultado muito bacana para melhora cognitiva de modo geral, então dificuldades de aprendizagem, e inclusive questões mais emocionais, como irritabilidade, ansiedade na infância, associado a esse contexto de dificuldade de aprender. Então, ao mesmo tempo em que a criança aprende, e a gente usa muito biofeedback cardiovascular nessa etapa, a baixar essa resposta de alerta de que essa matéria é difícil, eu não vou conseguir mesmo, o neurofeedback entra em seguida para trabalhar as regiões que ajudam a processar essa informação, e com o longo do tempo de treinamento, né, a própria criança percebe a melhora na sua capacidade de sustentar a atenção, de inibir a hiperatividade física, e que vai ficando mais fácil entender o que o professor está falando. Então, temos TDAH, dificuldades de aprendizagem. Eu tenho uma trajetória muito bacana com crianças com autismo. Tá? Que coisa boa. Isso, já trabalhei com crianças a partir de 4 anos, tá?
Só que o que acontece? A criança com autismo, de modo geral, ela tem muitas queixas. Então, tende a ser um trabalho mais longo do que as crianças com dificuldades específicas. E também acho que tem que fazer todo um preparo de aceitação para eles Com também, certeza. né? Com certeza. É importante a gente falar isso, assim, para que muitos deles têm transtorno sensorial também, Sim. aí vão ter dificuldades de receber o estímulo, de aceitar os eletrodos, mas é possível. É possível. Então, vamos dizer isso para as pessoas. É possível usar técnicas, né, de reabilitação que use, né, algum tipo de técnica não invasiva, mas que pode ter um resultado muito bom nessa população. Sim, exato. Então, a primeira etapa, né, com crianças com autismo é o que a gente chama de ambientação. Então, sempre que o meu eletrodo fica desgastado, né, eu guardo. Eu nunca jogo fora. Porque quando eu converso... Vai pra ambientação, né? Isso, quando eu converso com pais de crianças com autismo que querem começar, eles levam um eletrodo para casa e eu falo, pega qualquer gel que você tiver e deixa ele manipular o eletrodo. Geralmente as crianças com autismo têm outras práticas de reabilitação que é fundamental que se mantenham. Sim. Né? Fisioterapia, aba, fono, enfim. E aí, em parceria com os profissionais que já atendem as crianças, a gente tende a sugerir que eles coloquem nas outras terapias o eletrodo, só o fio do eletrodo, para ele aceitar a colocação do eletrodo. Então, na avaliação inicial, de modo geral, eu uso uma touca, né? A touca ela é um suporte para um conjunto de eletrodos que vai coletar atividade sincronicamente. Você... Por exemplo, em hospitais, quando você vai fazer um exame de eletroencefalografia, não há touca. Então, ter a touca ou não ter a touca não é o diferencial. A touca é só um suporte. Mas a gente usa a touca porque facilita muito essa etapa inicial da coleta. E quem disse que a criança aceita a touca? Então, eu já tive pais que compravam touca de pano e aí eles botavam a touquinha na criança. Então, essa foi a primeira ambientação. Depois, tinha que botar a touquinha e um eletrodo por baixo para aceitar touca e fio. Depois de 2 meses que foi feita essa ambientação, a criança vinha ao consultório e às vezes precisava fazer a ambientação no consultório. Sim. Então, do lugar, isso, né? Todas exato. as questões sentar na sensoriais cadeira, ficar 30 segundos sentada, levantou, quer ir embora. Tá bom, foi a sessão de hoje. Isso. E depois vai ficando mais tempo e quando a criança já aceita, a gente põe a touca, faz a avaliação e começa o treinamento com neurofeedback. Então, já temos 3 coisas que trabalham na infância. TDAH, dificuldade de aprendizagem, autismo. Neurodesenvolvimento. Isso, a ideia central de neurodesenvolvimento. Agora, tem uma quarta população que eu tenho trabalhado, não com tanto volume, mas que me deixou até surpresa, que são crianças com algumas alterações ou genéticas ou alguns transtornos mais complexos, que apresentam também alteração de fala. Então, ou da pronúncia da fala, né, da articulação da fala, ou de completar a linha de raciocínio para explicar o que está sentindo. E pelo menos uns 3 ou 4 pacientes aí nos últimos 4 anos, talvez 1 por ano, com essa característica específica, apresentaram uma melhora muito boa na expressão da fala e na mobilização da língua e da boca, né? Então, no caso, a fono que trabalhava, que trouxe todo esse feedback, né, sobre a melhora da qualidade da fala dos pacientes fazendo neurofeedback. E daí, claro, a gente falou de evidência científica. Existe evidência científica nessa população? Não existe, né? Existe algumas pesquisas, pequenos estudos de caso, mas esse é uma abordagem de linha de raciocínio clínico. A partir da avaliação do EEG, você cria protocolos com base na dinâmica e nas demandas clínicas do paciente, e aí eu sempre converso com a mãe, olha, não há uma evidência clara para isso, a gente pode fazer 10 sessões, ver como a criança evolui, se não evoluir e a gente vê que o cérebro não respondeu, porque isso é outra coisa importante, não é só a evolução no comportamento, é a resposta fisiológica ao protocolo. Então, se a criança não alterou o comportamento e não teve alteração fisiológica, vamos encerrar por aqui. Mas, de modo geral, eu tenho tido esses resultados que me surpreenderam.
Olha só, gente, o que nós estamos falando aqui para trazer um resumão para quem não é da área entender, né? Ou para quem chegou agora, Pra né? quem tá pra quem tá chegando agora, tá se interessando. Nós estamos dizendo que hoje em dia, né, nós temos tecnologia para a gente conseguir localizar